As estruturas, em geral, seguem normas, regras que levam em conta o conceito físico e toda a experiência da humanidade acumulada sobre o assunto. Na construção e projeto de embarcações, as regras a serem aplicadas são as das classificadoras navais, como ABS, DNVGL, BV, Lloyd's Register, RBNA, RINA, etc. Mesmo que você queira utilizar elementos finitos, você precisa do modelo estrutural inicial e conhecer todas as forças envolvidas, cargas dinâmicas e estáticas, margem de corrosão, fator de segurança requerido, etc. As regras das classificadoras lhe oferecem um bom modelo estrutural e uma boa estimativa de elementos estruturais requeridos. Nesta apresentação, vamos aprender a calcular as chapas de costado de embarcações de aço com menos de 90 metros de comprimento. Eu sou Alessandro Barile, engenheiro naval e civil. Caso alguma imagem ou vídeo desta apresentação seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise pelo e-mail barile@hotmail.com.br e eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Vamos lembrar aqui o arranjo geral deste pesqueiro multipurpose. Pode ser também uma embarcação de serviço, com comprimento calculado de regras de 18,83 metros. Quando calculamos, estamos sempre atentos às regras, verificando o que é aplicável para a nossa embarcação específica. Também devemos ficar atentos às unidades utilizadas para cada variável de cálculo. O ABS costuma misturar as unidades nas formulações, mas adiciona uma constante de conversão. Considerando o nosso exemplo, alguns itens não são aplicáveis. Por exemplo, espessura mínima para book carrier não é o caso, para suporte vessels não é o caso, espessura mínima para L maior que 90 metros não é o caso, reforço de espessura para costado sujeito a impacto durante operações para embarcações tipo SV rebocadores também não é o nosso caso. A espessura mínima deve atender aos seguintes critérios: a resistência longitudinal e resistência de flambagem, que será verificada após termos toda a seção mestra calculada, aos mesmos critérios de cálculo de chapa de tanque, quando o costado for limite do tanque, aos mesmos critérios de cálculo de chapa de anteparas estanques, na mesma posição de cálculo, e aos cálculos que vamos apresentar a seguir. A espessura na região do costado, fora de tanques, é dado pela formulação S vezes a raiz de H dividido por 268 mais 2,5, onde S é o espaçamento entre reforços no costado, nosso caso é 500 milímetros, e H, que é a altura manométrica associada à pressão, é o maior dos valores D, 3,5, 0,1 L, que dá 1,883, ou 1,18 de D. D é o calado de escantilhões, 3,186. E chegamos que o maior valor é H igual a 3,5. Calculando na expressão acima, chegamos que o T é igual a 5,99 milímetros. Lembrar que a espessura do costado não pode ser inferior à de uma antepara estanque na mesma posição considerada. Então, voltando aos cálculos de antepara estanque, nós temos que escolher o maior valor entre 6 milímetros ou S sobre 200 mais 2,5, que dá 5 milímetros. O maior desses dois valores é 6 milímetros. Para esse comprimento de embarcação, existe uma redução de espessura de 0,75 milímetros. Já vimos tudo isso anteriormente e nos dá um valor de 5,25 milímetros. A espessura mínima do costado máximo, então, devemos tomar o maior valor entre 5,99 e 5,25. Portanto, a espessura do costado mínima é igual a 5,99 milímetros. Vamos calcular a espessura do costado em 10% das extremidades de L, para L menor que 90 metros.
temos a seguinte formulação e chegamos a 5,36 milímetros. Existe uma formulação para proimersa, só para L maior que 90 metros, não aplicável. A formulação da espessura do convés do castelo, do costado do convés do castelo, é dado por essa formulação abaixo, para L menor que 106,5 metros, e chegamos a uma espessura de 4,88 milímetros. A espessura do costado no convés de tombadilho é só para L maior que 90 metros, não aplicável, e nossa embarcação também não tem tombadilho. Cintado, em 0,4 de L temos as seguintes formulações. A largura do cintado é dado pela fórmula 5L mais 800, deu aproximadamente 900 milímetros de largura, e as espessuras são dadas por essas duas formulações, 4,93 milímetros e 3,68 milímetros. Tomando o máximo, chegamos a 4,93 milímetros. O T mínimo a ser utilizado seria de 5,99 milímetros, que é a espessura do próprio costado. O cintado. A espessura do cintado deve ser aumentada em 25% na região de interrupção de superestrutura, em 0,4 L. Mas esse aumento não precisa ser superior à adição de 6,5 milímetros. No nosso exemplo, tomando 4,93 milímetros, majorando em 25%, chegamos em 6,16 milímetros. O topo do cintado deve ser suave e sem entalhes. Acessórios e borda falsa não podem ser soldados no topo do cintado em 0,8 L. O cálculo do costado limite de tanque é similar ao cálculo de anteparas estanques. Consideramos o valor da espessura mínima dado pelas formulações abaixo. SK raiz de QH dividido por 254 mais 2,5, onde o K depende da razão de aspecto da chapa, no nosso caso é igual a 1, o Q depende do material empregado, no nosso caso é aço comum ABS, Q igual a 1, 6,5 milímetros ou S sobre 150 mais 2,5. A simbologia já foi toda vista. Calculamos a altura manométrica na fiada de chapa considerada, considerando as formulações abaixo. Não esquecer de corrigir o valor de H caso o líquido transportado no tanque tenha um peso específico maior que 1,025. Se o costado faz parte dos limites de um tanque, ele deve ser calculado como antepara de tanque. Já vimos o procedimento desses cálculos e vamos repetir aqui para o costado entre as cavernas menos 2 e 5, entre as cavernas 17 e 20 e entre as cavernas 23 e 27. Atenção! A espessura mínima será o maior valor calculado para uma antepara de tanque e para o casco, conforme vimos anteriormente. Depois de realizado todos os cálculos, notamos aqui um resumo das espessuras calculadas e espessuras reais que serão utilizadas. Deixo aqui a bibliografia para quem tiver interesse em se aprofundar no assunto. Estamos terminando mais um capítulo de conceitos básicos de estrutura de embarcações de aço. É importante conhecer a ciência que está por trás do projeto de embarcações para poder tomar as melhores decisões durante o desenvolvimento do projeto. Se gostaram, indiquem aos seus amigos e inscrevam-se no canal da Engenharia Naval. Muito obrigado!